Estamos agora provavelmente ao vivo, Papo Sem Crise número 27, transmitido pelo Zoom, em transmissão ao vivo pelo Facebook, talvez YouTube, mas se não for ao vivo o YouTube, vamos colocar lá o vídeo. O professor Antônio Alberti vai dar início e vai apresentar o Carlos Nascimento. Bom, quero agradecer a presença de todos, né? Para nós é uma honra estar aqui, discutir um pouco de tecnologia e impacto hoje, né? Então, agradeço ao Carlos Nascimento pela oportunidade de compartilhamento, né? Desse conhecimento de rede sinérgica, que é super interessante. E eu mesmo tenho interesse em entender melhor, principalmente algumas questões técnicas também, mas impactos a gente já teve, né? Uma discussão grande, eu acho que hoje a gente vai aprofundar também um pouco mais na questão de impactos, né? Mas eu quero, então, agradecer ao Carlos, agradecer ao Fred, Brentan, Calas. Vamos lá, então. Eu não sou a melhor pessoa para apresentar, então eu pediria ao Carlos que se apresente, já que não deu nem tempo de preparar muito o currículo para apresentar agora. Se puder apresentar, eu agradeço. Vamos lá, então. Bacana, pessoal. Carlos Nascimento, eu atuo na CEMIG já por mais de 30 anos, sempre na área de desenvolvimento tecnológico e, recentemente, tenho desenvolvido projetos focados em monitoramento de ativos, né, de energia, e utilizando muito a fibra ótica como infraestrutura para comunicação, falando em smart grid, e também para sensoriamento, né? Também atuo na área de supercondutores, estou na área de inovações hoje, e a gente está se conectando com o pessoal de Santa Rita, né, por meio do Inatel e por meio de um grupo, né, de pessoas que estão listadas aí nessa tela de abertura, onde a gente tem uma intenção de fazer uma aplicação desse conceito numa cidade, e vamos trabalhar duro para que seja Santa Rita Sapucaí. Bom, esse projeto de redes sinérgicas, ele é um conceito, né, que foi desenvolvido uma plataforma que ele tem o nome Sinergia, não é um propósito, porque sinergia é trabalhar junto. E a gente vê hoje um descompasso um pouco acentuado nas redes de energia, distribuição de energia elétrica e as redes de telecomunicações. A gente vai explorar isso um pouquinho. Então, tem a CEMIG, né, como uma empresa de distribuição de energia elétrica. Ela se associou ao CPQD desde 2002, nessa área de óptica, e a gente está utilizando recursos de P&D e ANEEL e atraindo indústria também para trabalhar com a gente, uma vez que você mudar o hardware, né, que é o poste, né, o cabo, nem sempre é trivial, né, é um trabalho complexo. E quanto mais a indústria estiver próxima da gente, maior é o sucesso, chance de sucesso, e menor é o tempo para a gente fazer uma virada tecnológica. Olhando ao longo do tempo, né, de 2002 até agora 2020, a CEMIG já aportou mais de 12 milhões nesse conceito e plataforma. A gente percebe que a fibra ótica, cada vez mais conhecida da sociedade, né, principalmente pela sua capacidade de comunicação de dados, mas ela desperta um interesse muito grande no setor elétrico por algumas variáveis interessantes que ela tem. Duas que chamam muita atenção, é a baixa latência, né, e a sua capacidade de comunicação de dados. E outra coisa interessante é que a gente conseguiu gerar várias patentes ao longo desses projetos. As últimas 3 linhas que são as fases de desenvolvimento dos projetos de redes cinéticas, que a gente vai detalhar um pouquinho nessa figura logo abaixo. Uma visão bem ampla, o que seria o ideal para um centro de comunicação, centro de controle do sistema elétrico, né? É que as informações
chegue em tempo real, né? E que todo hardware possa ser monitorado. Aí nós estamos falando de uma rede mais inteligente e criar essa infraestrutura para conseguir monitorar esse ativo, né? A CEMIG tem mais de 500 mil quilômetros de redes em todo o estado de Minas Gerais. É uma tarefa, vamos dizer, difícil, mas ela é uma tarefa escalável e esse projeto ele veio para mostrar que pode ser feito isso com fibra ótica e com ganhos. Então, essa figura aí, né, na parte esquerda, na parte de baixo, mostra isso, que da central de controle até o meu ponto de supervisão numa linha de transmissão que eu não tenho energia elétrica comercial, a fibra ótica é uma ferramenta fantástica porque ela tem uma terceira vantagem que ela é passiva, né? Eu consigo perturbar a luz no núcleo dela sem nenhuma fonte de energia externa, né? E aí a gente conseguiu, no Brasil, atrair o interesse de duas indústrias, a Furukawa e a Balestro. Por meio da equipe do CPQD, foi desenvolvido o isolador para que a gente conseguisse passar a fibra ótica no cabo fase e trazer ele para uma parte aterrada da torre, que é o mesmo caso do cabo PGW, que já está aterrado, mas o grande desafio aqui era conseguir isolar a fibra ótica por meio de isolador de 108 kV, e o projeto mostrou viável, todos os testes elétricos foram feitos, e esse sistema está em teste mecânico, lá na Universemig, onde a gente tem um sistema representa em escala real uma linha de 138 kV. Mas qual que é o valor desse projeto para uma empresa de distribuição de energia elétrica, que é o caso da CEMIG Distribuição? Um grande problema é o cabo rompido. Hoje, na literatura, o mundo inteiro procura sistemas eficientes para detectar o rompimento de cabo e você desenergizar a instalação. E na mesmo viés, se esse cabo está realmente rompido, você não deve fazer o religamento automático dessa linha, com a consequência, talvez, de causar algum acidente com o terceiro, caso esse cabo esteja em cima de uma parte condutiva, por exemplo. Então, a fibra ótica entrou nesse projeto para fazer o seguinte: olha, em vez de monitorar se o cabo rompeu, vamos monitorar se o cabo está íntegro. Nós fizemos a solução complementar. E, ao mesmo tempo, a gente utilizou equipamentos de telecomunicações como o TDR, que foi bem adaptado para uma aplicação ao longo desse cabo, com fibra ótica, que é possível medir a integridade do cabo. Em qualquer perda de sinal na fibra ótica, o sistema bloqueia o religamento automático de uma linha numa condição de aplicação comercial. Então, isso em 2015, a gente percebeu o seguinte: poxa, conseguimos dominar a técnica, né, do cabo fase com a fibra ótica, e a gente olhou para a rede de média tensão, que é a maior rede que está ramificada praticamente em todo o estado de Minas Gerais. E a gente pensou, com os pesquisadores do CPQD e já envolvendo a Balestros, né, isoladores, é possível utilizar o mesmo projeto 138 kV para a rede 13,8? Aí começou a segunda fase e o resultado foi positivo. A gente mostra nesse poste aí a aplicação de uma búfala óptica, onde que você chega com o cabo de média tensão com as fibras no núcleo e traz essas fibras para a parte do poste aterrado para fazer o acesso ou a continuidade das redes, já pensando na distribuição já nas últimas milhas, usando cabos de baixa tensão. E agora, recentemente, a gente vai instalar até o mês que vem o cabo multiplex com microduto, que é possível a gente utilizar o mesmo arranjo da rede de baixa tensão com um microduto lançado dentro desses dutos de fibra ótica. Então, isso aí também nos rendeu uma patente, porque o microduto já é utilizado lançado no poste de forma individual. Mas nesse arranjo do multiplex, foi uma patente que a gente conseguiu desenvolver. Bom, eu dei um overview geral do estágio que a gente desenvolveu esses projetos
E agora vamos entrar com alguns detalhes importantes para vocês entenderem o conceito e a plataforma. Essa tela de fundo é muito interessante porque ela é basicamente um arranjo de fibras. A nossa tecnologia, ela explora esse ativo fibras óticas. E quando a gente olha uma solução convencional de rede, ela é uma rede que funciona, né, funciona bem eletricamente, e ela é uma rede de fibras óticas, né, com o cabo autossustentado ali, um ADSS, e ela tem banda larga e ela também é passiva. Então, o contexto é esse. Mas o que nos chama a atenção? A poluição visual, principalmente nos grandes centros urbanos, que a gente tem essa confusão de cabos, né, principalmente da rede de fibras, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande dificuldade da manutenção hoje nessas redes. Deixa eu só fechar a porta aqui, só um pouquinho. Ô, Nascimento, eu posso Então, fazer uma perguntinha? pô, Ou você perfeito. prefere que as perguntas sejam feitas no final? Mas se pudesse no final, eu combinei com o Alberto de fazer no final, tá? E a gente volta aqui nesse ponto a hora que for necessário. Então é o seguinte, nesse contexto, a gente tem uma rede que funciona bem, que é difícil da manutenção e que ela, de uma forma direta, impacta no socioambiental das cidades, uma vez que a população demonstra cansaço de ver essa visão aí toda poluída. Bom, com essa escopo, a gente falou o seguinte, poxa, será se é possível desenvolver a rede, né, a rede cinética pensando num ambiente mais despoluído? Então, esse poste que está mostrado à direita já é da Universo EMIC, onde a gente tem os campos de teste, são linhas reais, né, redes reais, e mostrando que é exatamente possível a gente mudar de contexto. Mas, para isso, é importante a gente observar que as duas soluções hoje, elas vão levar a banda larga, elas vão ter um elemento passivo e de uma capacidade, assim, bacana. Por que o setor elétrico é importante a gente falar dessa capacidade? A gente está falando de um setor autônomo que vai conversar máquina com máquina, que a latência tem que ser baixa e a confiança de penetração nessa rede tem que ser difícil, porque senão você abre espaço para hackers. Um sistema elétrico não pode ser invadido por hackers. Então, a fibra ótica ela tem uma característica interessante dela ser blindada fisicamente. Aí, mostrando mais detalhes de uma rede de média tensão, banda larga e passiva, vou dar um zoom nesse arranjo aí. O que são? 3 cabos fase, que no núcleo a gente caminha com as fibras. E no cabo guarda, que sustenta esse arranjo todo, a gente também caminha com fibras, em dutos. Aqui, no caso, um cabo metálico, a gente usa um duto de uma chapa, né, de aço inox. Mas pode ser qualquer outro tipo de material. O importante demonstrar no conceito é que qualquer cabo metálico a gente vai permitir ou vai induzir que a fibra ótica vá junto do núcleo, com o objetivo de aumentar a segurança dessas redes e tornar essas redes mais inteligentes. Nessa configuração de um circuito, nós temos capacidade de 36 fibras por fase e 24 no cabo guarda. A gente, na média tensão, poderia atingir 132 fibras, mas como a gente está percebendo que no mundo a área de digital está acompanhando o consumo de energia, né, vai ser um grande driver da área de consumo, é fácil expandir essas redes nas ruas, tipo essa configuração. Então, por exemplo, 4 circuitos num poste desse, a gente poderia chegar a 528 fibras, e aí a gente acredita que 528 fibras consegue alimentar qualquer sistema de 5G em qualquer ponto, inclusive do Brasil, que tiver essas redes ramificadas. Olhando uma figura mais didática, a gente percebe uma coisa muito clara, que o setor elétrico ele é uma rede, e como uma rede de dados, é uma rede de telecomunicações que caminha junto dos postes. Elas são
elas podem ser concebidas para serem construídas no mesmo momento e, se possível, utilizando a mesma infraestrutura. Esse é o conceito físico da rede sinérgica. Então, você observa o seguinte, que essas casas aí, observando o padrão delas, todas já estão sendo alimentadas por uma rede elétrica e, ao mesmo tempo, a gente leva a fibra ótica junto para fazer esse atendimento na última milha. E o interessante é que uma subestação, que a gente chama um local que você tem grandes blocos de energia para você despachar, a sua central de telecom pode estar ali também, do lado, compartilhando esse espaço que é subutilizado e reduzindo custos. Então, a rede sinérgica vem nesse viés, que é possível de compartilhar infraestrutura e, ao mesmo tempo, compartilhar custos, que é a grande sacada do futuro. Mas observe, se essas redes interconectam cidades, a gente pode interconectar essas cidades com cabos também com fibra ótica. Se for na fase, melhor ainda, porque na fase a gente vai fazer um desenvolvimento bastante interessante do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, porque você traz segurança, igual já comentei. No cabo PGW já é utilizado, mas a ideia é o seguinte, onde tem cabo metálico vai ter fibra ótica. Nesse momento, a gente observa que uma cidade X, aqui o exemplo é Santa Rita do Sapucaí, quando elas tiverem 100 km de distância, em rede de fibra ótica, 100 km não é nada, é como se tivesse uma grudada na outra. E da mesma forma, qualquer distrito rural alimentado numa média tensão, também vamos aplicar a mesma tecnologia, levando bastante fibra e tornando esse rural um rural mais digital. Agora, do ponto de vista de construção, a tecnologia já está disponível. Mas olha, uma coisa interessante que acontece. Se você tem a geração distribuída entrando nas cidades, é importante você pensar que essa geração distribuída precisa estar interconectada. Então, essa figura mostra a importância de você ter uma rede inteligente interconectando toda essa geração distribuída. O mundo inteiro sabe que isso é importante, mas ainda está se pensando como fazer isso. Rede sinérgica é uma das opções. Nós estamos apostando nela. Se quiser utilizar vento, também utiliza da mesma forma e também faz o controle da mesma forma. Só um pouquinho. Pessoal, eu estou trabalhando, estou na apresentação. Poxa, não dá, eu falei. Sai daqui os dois, tá? Sai daqui os dois, tá? Não dá, não dá. Desculpa, estamos não na dá. transmissão ao vivo da rede sinérgica e, como toda rede sinérgica, o problema de estar em casa, o trabalho remoto... Os dois sempre aqui tem ficam doidos para ficar conversando com a gente aqui, mas vamos em frente. Bom, uma outra visão, já uma visão de rede, a gente vê o transformador, né, os cabos levando a subestação até o atendimento do nosso cliente, que aqui seria o nosso consumidor. Observe que se a fibra ótica vai junto do ativo, eu consigo monitorar o ativo usando tecnologias de sensores largamente utilizados em fibra ótica. Eu posso, por exemplo, escutar ruído de algum defeito transformador na própria fibra ótica. Eu posso detectar o rompimento do cabo pela própria fibra ótica. Então, ela traz grandes vantagens para a gente imaginar uma rede inteligente. O que a gente achou mais próximo na literatura foi um site chinês, que a gente observa que eles estão ambiciosos, o local que mais vende cabo é na China, e, ao mesmo tempo, eles usam uma configuração mais simples, que é esse formato 8. Eles colam o cabo de fibra ótica do lado do cabo condutor. No nosso caso, não. Ela vai no núcleo. Então, o nosso padrão é mais difícil de construir. O do chinês, ele é mais fácil de construir, mas o ganho de você monitorar a fibra no núcleo do cabo é muito melhor. Muito melhor. Mais uma parte aqui, entrando um pouquinho a mais num cabo de baixa tensão, que é um multiplex. Ele tem uma facilidade que é parecido com o modelo chinês, que ele fica praticamente colado.
E a vantagem dele, por ser colado ali no arranjo, que você faz a caixa de acesso dele muito fácil no poste. Então, a questão da acessibilidade da fibra na baixa tensão vai melhorar bastante. E um fator novo, né? Eu até dei uma entrevista hoje para a Rede Globo falando o seguinte: está existindo muito furto de cabo, principalmente ali naquelas caixas onde faz o último atendimento para o consumidor. Onde tem cobre, eles estão roubando. Então, por exemplo, se no cabo a gente misturar um material metálico e não metálico, no caso do cabo com fibra ótica é assim, né? O cabo OPPC, Optical Phase, a tendência do mercado negro ou mercado paralelo dificulta a venda desses materiais. Então, eles praticamente inviabilizam a venda no mercado paralelo. É outra aplicação interessante desse conceito. Olhando as vantagens, a gente tem aqui, quando a gente constrói em redes inteligentes, a gente já vai construir o Smart Grid, junto com a construção das linhas e das redes. Ela, por ser passiva, a gente tem uma estimativa da despesa operacional ser menor. Ela aumenta a segurança dos dados, ela é uma rede blindada fisicamente. Ela tem uma segurança mecânica elevadíssima. Por quê? As fibras estão dentro, né, dessa estrutura robusta do cabo condutor. Ela aumenta a segurança elétrica, porque se o cabo romper, a gente vai conseguir detectar na velocidade da luz esse rompimento. Ela aumenta os canais de comunicação. Ela tem a possibilidade de explorar novos mercados. Aí, no nosso caso, é com retorno para a modicidade tarifária. A banda de dados atende qualquer demanda de monitoramento, inclusive máquina conversando com máquina, que ela é uma característica hoje de futuro, né? A gente precisa ter isso para o futuro. Olhando 3 variáveis interessantes que o mercado considera como desvantagem. Ela é de maior complexidade para construir e para dar manutenção, ela tem um investimento maior e o acesso à rede de dados é mais complexo. Eu concordo com essas desvantagens, mas eu vou apresentar 3 slides aqui na sequência que mostra um pouquinho diferente esse contexto. Será se é uma desvantagem das redes sinérgicas se a gente construir as 2 redes no mesmo momento, ao invés de construir uma e depois de um tempo construir a de telecomunicações? Esse custo tem que ser levantado na ponta do lápis para ter certeza, para afirmar que a complexidade da rede sinérgica ela é maior do que as outras 2 construídas em instantes distintos, né? No caso a visão que o investimento é maior. Lembre-se que o seguinte, hoje uma rede de distribuição de energia elétrica tem um custo estimado de R$130 mil o quilômetro. E a rede de fibra ótica de um acessante, por exemplo, ou uma operadora, é em torno de R$20 mil o quilômetro. Isso são números de mercado. Supondo nessa figura hipotética aí em cima, né, que a gente tem as 4 operadoras passando nesse poste, a gente teria um custo por quilômetro de R$110 mil por quilômetro. E, no caso, a gente construir essa rede sinérgica de forma simultânea, a gente tem uma estimativa de R$170 mil. Então, essa visão do mercado que fala que o CAPEX é maior para uma rede de fibra ótica, essa do poste lançada pelo cabo ADSS, eu até concordo, mas na rede sinérgica isso não se torna verdade. E o acesso, outro tema amplo que as pessoas debatem nos eventos. Poxa, mas é conector óptico, o acesso é difícil, eu concordo. Mas será se isso é desvantagem ou vantagem? Olhando para a segurança cibernética, essa figura mostra o que seria um hacker para invadir uma rede cinética. Observe que, se a gente não tiver nenhum ponto de acesso de RF, né, nessa rede, a única forma dele acessar a rede seria por meio de um cabo físico. Então, ele teria que subir num poste, acessar uma caixa das nossas fibras para poder hackear. Nas bordas, não. Aí o acesso é via lógico mesmo, o ataque aconteceria. Mas na grande parte da rede, ela estaria blindada. Então,
eu considero como vantagem essa dificuldade de fazer o acesso pelas redes fibradas com rede de cabo. Bom, as partes tecnológicas. A gente utiliza como terminação óptica e equipamentos, switches, tudo que tem de mais convencional no mercado mundial. CWDM, WDM. O CWDM foi adaptado para medir a integridade do cabo, é outra patente que nós temos com o CPQD. Os cabos já estão sendo produzidos aqui no Brasil, mas também tem fornecedores no mundo. O arranjo multiplex, eu já comentei que foi uma inovação que a gente teve no Brasil. E os isoladores, aí é um projeto idealizado pelo CPQD, elaborado pela Balestros, que tem patente, e foi genial ter a mufla aqui no Brasil, né, produzida, e essa nova, que tem, inclusive, uma caixa de emenda na parte da média tensão, o que vai trazer um pouco mais de facilidade no processo de construção e manutenção, caso ocorra manutenção nessas redes. Isso faz sentido para a gente para atingir o objetivo da rede cinética, que é ter uma rede aérea e despoluída. Por que aérea? Fisicamente, ela é uma rede, vamos dizer assim, refrigerada, ela é uma rede de talvez 10 vezes mais barata que a rede subterrânea. E se a gente observar no mundo inteiro, todo mundo usa rede aérea. Aonde a gente vai nos pontos turísticos de Japão, Estados Unidos, é subterrâneo. Mas a hora que você vai para o subúrbio, também é aéreo. Então, assim, não tem ninguém queimando dinheiro e fazendo só rede subterrânea. Então, isso é importante colocar para a sociedade. Agora, o mais importante disso tudo vai ser o profissional que vai surgir. É um cara igual esse rapaz está aí, que entende, né, de tecnologia de telecomunicações e entende de montagem de redes de energia. A gente deu até o nome de o sinergista. Vamos ver se o mercado vai pegar esse nome. Então, assim, nesse momento da apresentação, eu vou mostrar uma aplicação interessante, uma vez que, por hipótese, nós temos essa rede já na região de Belo Horizonte toda implantada. Hoje, qual é o grande problema do setor elétrico? Queimadas. Então, vocês imaginem, aonde eu tenho um poste, eu quero instalar uma câmara. E essa câmara, se eu já tiver um meio de comunicação, grande parte da infraestrutura já foi vencida. Então, nesse projeto de Apaga o Fogo, que a gente joga as imagens para a sociedade, e a própria sociedade ajuda a localizar os focos de incêndio e a avisar a autoridade responsável, a gente percebe o valor que uma infraestrutura junto ao setor elétrico pode trazer para os nossos clientes, para a nossa sociedade e para o meio ambiente. Então, assim, essa aqui é um caso real do que a internet dá para fazer junto com a sociedade. Essa talvez é a apresentação mais conceitual, mas é o conceito que fica bem gravado, é o seguinte: imaginem que todo mundo já considera a última milha importante ter fibra ótica, principalmente hoje com a adoção do 5G. Isso já é notório no mercado. Agora, na última polegada, para ficar um pouquinho diferente da última milha, nós estamos dando esse nome, última polegada, a gente observa o seguinte: se o dispositivo estiver fixo, nosso conceito é o seguinte: vale a pena chegar um cabo de rede. E se esse cabo de rede for fibra ótica, melhor será. Agora, se o dispositivo tem mobilidade, vamos usar o wireless. O wireless é fantástico e pode ser qualquer tecnologia que estiver disponível. Bom, mas vamos aplicar esse conceito no setor elétrico. É interessante. Quando eu olho para uma torre, ela tem perna, mas ela não anda. O poste tem um pé, está fincado, não anda. O padrão de energia, que é a terceira figura, ele está fincado no chão e não anda. O transformador, idem, está travado no poste, o poste não anda. A minha geradora tem partes móveis, mas ela não sai, está parada. A minha estação de geração eólica e painel solar, a mesma coisa. Então, se a gente aplicar esse conceito, vale a pena chegar um cabo de dados aí. E a nossa luta é que chegue um cabo de fibra ótica, porque se chegar a fibra ótica, o desenvolvimento do digital vem junto. E quando a gente olha o setor elétrico, então ele vale a pena interconectar ele todo. E tem apenas duas coisas que
merece a tecnologia wireless no nosso ponto de vista, que é o eletricista e o meio de transporte. Aí faz muito sentido esse eletricista, quando tiver em deslocamento com o meio de transporte dele, ele está usando a tecnologia wireless. Mas, quando ele chegar no padrão do nosso consumidor, ele pode conectar o veículo dele na nossa rede física, né, da rede cinética, por exemplo, e ele se proteger de ataques, por exemplo, cibernéticos. Então, também tem essa opção. Alguns fatos relevantes do projeto Redes Sinérgicas, eu tive essa oportunidade. O primeiro sensor desenvolvido foi em 2006, a gente instalou aí na Torre 17, que tem uma bela visão de Santa Rita do Sapucaí. Então, ficou um sensor em Pouso Alegre e um sensor de vibração e temperatura ali na torre em Santa Rita do Sapucaí. Recuperei isso aí da história dos projetos. Em 2018, a equipe, eu estive aí junto com o pessoal do CPQD, a gente foi convidado pelo pessoal aí do laboratório de convergências RF e ótica, né? Acho que é o OSA, a gente fez uma palestra legal aí, e a gente teve uma apresentação agora no Sigre Internacional desse conceito. Então, é o seguinte, esse conceito, a gente tem certeza que é uma iniciativa do Brasil para o mundo, levar essa nova topologia, e também fomos convidados no Japão para apresentar o conceito. Chegando aqui, junto do Renacidade, aproveitando esse espaço que vocês estão dando aí para a gente, é importante mobilizar a sociedade e entender se a sociedade gostaria de ter essa infraestrutura. Porque quando a gente olha a CEMIG também é uma sociedade. Lá a gente tem que convencer as pessoas a utilizarem uma tecnologia. E se eu falar com vocês que está todo mundo convencido dentro da CEMIG dessa tecnologia, eu estou falando mentira. É uma batalha que todo dia convencer as pessoas que vale a pena investir nessa topologia. E o evento de ontem, né, do clima, que tirou Santa Rita, é um exemplo. A gente consegue construir novas redes mais robustas e com mais comunicação de dados e conseguir ter um controle melhor das redes. Então, a própria meio ambiente está nos ajudando a ter essa convicção e provar que esse projeto é viável. E nisso, a gente está fazendo um esforço de aproximação de Santa Rita, principalmente com a Inatel, para ver se a gente consegue uma aplicação real em Santa Rita. O sonho é que consiga ter toda Santa Rita com redes cinéticas e seria a primeira cidade do mundo a ter essa tecnologia implantada de ponta a ponta. Também compartilhando o projeto do IoT com o BNDES, que é um outro projeto fantástico, e a gente teria duas tecnologias operando junto para a gente chegar a conclusões de pesquisa mesmo, quais condições uma é melhor que a outra, o que é a tendência tecnológica e criar o próprio profissional aí em Santa Rita. É um projeto que foi bastante premiado em vários fóruns, inclusive internacional, e é isso. Aqui eu termino a apresentação. Agradeço a oportunidade aí, estou disponível para as perguntas, se eu conseguir responder. Muito obrigado, parabéns, Carlos. A gente esperava que essa apresentação fosse boa, mas não foi, não. Foi excelente. Então, a Renacidade, modestamente, porque somos uma instituição pequena e iniciante, mas se coloca integralmente à disposição. Para seguirmos o nosso primeiro debatedor, que, aliás, já jogou um monte de pergunta aí no chat, Alberti, você puxa a conversa, ou o Brentan, que também está cheio de vontade de perguntar. Alberti, faz a primeira e depois faz um bate-bola com o Brentan e Carlos Nascimento e quem mais, Frederico, e quem mais queira debater. Certo. Bom, muito obrigado pela apresentação, Carlos. É excelente entender melhor agora. Ficou bem mais clara a ideia da rede sinérgica. Parabéns por todos os resultados que já foram obtidos. Com relação a convencer as pessoas, eu tenho o mesmo problema. É muito difícil
a gente, a partir do Brasil, convencer pessoas de que a gente é capaz de criar soluções melhores do que o pessoal lá de fora, né? Geralmente as pessoas não acreditam que isso seja possível, e os teus últimos slides mostram que isso que está acontecendo. Essa ideia é genial, ela tem um apelo de economia, né, excepcional. Claro, ele desafia tudo que está estabelecido, e aí, como o meu projeto de internet do futuro, as pessoas, não, mas ninguém vai nunca trocar a internet por outra coisa, por que você está fazendo esse projeto aí? Então, assim, se a gente for parar por causa desse tipo de argumento, a gente não faz mais nada, né? Então, acho que o nosso dever é provar que funciona, publicar os artigos, mostrar resultados, né, e levar esse impacto para o mundo das pessoas, né, trazer valor para as cidades. Eu acho que é por aí, né? A gente não pode desistir, mas é muito difícil convencer que brasileiro consegue inventar esse tipo de coisa. Vocês estão de parabéns com todo esse trabalho, com o tanto de resultados que já tiveram, né? Já quase 20 anos aí de trabalho, né? Já aprovando vários conceitos e levando até a baixa tensão, né? Bom, eu tenho várias perguntas, eu vou fazer algumas, porque eu acho que não vai dar tempo, eu não quero também monopolizar toda a conversa aqui. Mas uma coisa que eu estava pensando é com relação à convergência da parte wireless com a parte óptica, né? Então, assim, a rede óptica está presente em todo lugar que tem a rede elétrica, mas eventualmente vai ter que ter uma partezinha wireless ainda na ponta. E eu vi que você colocou um slide ali que limita um pouco o acesso sem fio à rede, né? Seria mais só um instante, Alberti. Oi. Podia tirar a tela? Tem que ser o Carlos, O Carlos, você pode ter... Peraí, desculpa, posso. Ah, joia. Melhor, que aí fica as pessoas... Perfeito. Ok. Desculpa. Obrigado, Carlos. Segue, Alberto. Então aí eu estava pensando isso, porque, beleza, você tem uma fibra na casa, mas eventualmente você vai querer se deslocar pela casa, você vai ter um acesso sem fio ali local, né? E aí pode ser um ponto de entrada de algum ataque na rede. Em algum bairro que você estava monitorando, câmeras. Então, a minha pergunta é no sentido de rádio sob fibra. Se já foi feito algum experimento de levar o rádio sob fibra para um data center, por exemplo, e você só tem antena na parte da distribuição da energia, nada mais, só antena e um sisteminha ali que modula, por exemplo, um laser e leva essa onda, né, analógica que a antena está capturando para o data center, e lá você faz todo o processamento de sinal. Então, digamos que a segurança ficaria no data center e você só vai ter uma antena com algum modulador de laser ali na ponta, né? Então, eu queria saber se já foi feito algum trabalho nesse sentido. Sim, o que a gente tem de experimento, a gente utilizou uma técnica, eu não sei se é um pouco similar ao que você está falando, a gente chama Free Space Optics. A gente, no espaço, gera um feixe, né, de laser e consegue continuar a fibra pelo espaço. É mais ou menos o que você está falando, que talvez um sinal de uma antena, né? É similar. Isso foi feito para a gente dar continuidade por fora de isoladores, pensando que seria um isolador convencional sem fibra no núcleo. Funcionou bem, mas a gente perde muita potência óptica nesse ambiente externo. Né? Agora, da questão da concepção da infraestrutura de fibras. Por exemplo, se eu tenho lá 132 fibras, eu posso reservar X fibras para mim alimentar os meus sistemas wireless. Só que eles vão estar em fibras fisicamente diferentes das fibras que eu estou fazendo o meu controle do sistema crítico. O sistema crítico seriam chaves, né, medidores, coisas que eu tenho que blindar o acesso ao hacker. Certo. Então, assim, nesse sentido, é mais uma abrangência do que uma rede bem dimensionada vai trazer. As redes vão compartilhar wireless e redes privadas na mesma infraestrutura, sem problema nenhum. Você usaria uma fibra diferente ou um comprimento de onda diferente por exemplo, para separar? Tá. Perfeito. Entendi. Exatamente. Outra coisa que eu estava me perguntando aqui, como a gente fez aquele trabalho de teleproteção, né, que a gente fez o P&D com a CEMIG
o 0640, a gente analisou a migração da teleproteção para MPLS, né? Então, se é possível migrar a teleproteção para MPLS e compartilhar a mesma rede de teleproteção em MPLS com outros tráfegos de usuário, e nós vimos que o MPLS consegue atender os atrasos que são regulamentados, né? E também que é possível você transportar tráfego, por exemplo, de outros tráfegos junto com a teleproteção, com as devidas configurações da rede MPLS. Aí eu fiquei me perguntando se essa a rede sinérgica, como acho que você já até adiantou na resposta anterior, que muda na teleproteção no caso da rede sinérgica? O que a gente observa é o seguinte: a primeira variável que salta os olhos é a abundância de canal de dados que é possível. Então, hoje, os nossos engenheiros de automação e controle otimizam o máximo possível para utilizar o meio existente. Então, aí agora começa a mudar a lógica. Tipo assim, em vez de eu consumir o tempo desse engenheiro para otimizar o canal, nós vamos falar o seguinte: olha, você vai fazer agora estudos para otimizar as variáveis de proteção. Praticamente você não precisa preocupar tanto mais com telecomunicações. Hoje nós temos grandes equipes, né, envolvidas no sistema de telecomunicações. Então, assim, esse é um fato. O outro fato é o seguinte: se você tem uma tecnologia que te permite baixa latência, e ao mesmo tempo você pode utilizar a banda que for necessária, eu acho que a tendência é melhorar muito o sistema de proteção. Inclusive no cabo rompido, a gente tem esse teste que a gente consegue detectar o rompimento da fibra num tempo menor do que o relé detecta de forma, né, a onda analógica, mas de forma digital, o rompimento do cabo. Isso é muito importante para a gente. Legal, nossa. Porque a primeira intenção nossa é falar assim com a operação. É para não ser uma ruptura muito forte. Fala assim: olha, operação, a sua linha saiu, mas nós não estamos percebendo nenhuma alteração no cabo. Eu recomendo você religar ela. Mas isso nós estamos falando em microsegundos. Nossa. Agora, numa situação pior, né, que é o pior cenário. Se tiver um rompimento desse cabo, nós vamos falar com a proteção: olha, se eu fosse você, eu não religava essa linha. Então, são duas visões completamente diferentes, mas que não mudam o critério hoje de operação. A gente vai continuar sendo um sugestivo para eles: falar, olha, faz isso ou não faz isso, né? A decisão vai ser deles. Aí não sei se eu respondi especificamente. Respondeu, sim. Maravilhoso. Você tem um tempo mais rápido aí. Brentan, pergunta ou vai ceder a palavra ao poder feminino? Valéria, bem-vinda. Nossa representante aí. Mês que vem teremos o mês de empoderamento da mulher por conta da Valéria. Brentan, fique à vontade para perguntar. Na realidade, antes de... Tá ouvindo? Perfeito. Beleza. Antes, só um comentáriozinho. Eu trabalhei nessa área de fibra ótica em linha de alta tensão muito tempo, uns 30 anos, talvez, da minha vida. E eu me lembro que em 82 eu estava em Furnas e a gente começou a instalar um cabo por PGW. E levamos 82 para 97, mais ou menos, uns 15 anos, né, para convencer o pessoal que o OPGW, né, uma linha de alta tensão, protegendo uma rede de cabos óticos, seria excepcional, né? E todo mundo estava usando aquilo, né? O mundo estava usando. E a gente conseguiu isso em 15 anos. Na época, surgiu a ideia, mais ou menos em 2000, mais ou menos, surgiu essa ideia de utilizar a mesma tecnologia do OPGW na linha de distribuição no cabo fase. Mas o problema, como você falou aí, era o isolador. Vocês resolveram o problema do isolador, beleza, viabilizou, né? Agora, uma coisinha que a pergunta minha é a seguinte: você falou aí que ao longo da linha de distribuição você tem sensores, né? Você tem vários sensores. E na época, ou seja, 20 anos atrás,
a gente pensava muito em alimentar esses equipamentos distribuídos na linha através da indução da própria energia da linha. Mas isso, na época, não era tecnologicamente adequado, não era possível. Hoje, vocês alimentam esses sensores com a energia induzida da linha já ou não? A gente tem alguns equipamentos que é possível você, vamos supor, roubar aquela alta tensão ali, né, de forma induzida. É um sistema de proteção de grelhas, foi feito pela Copel. Eu acho que instalando assim um painel solar pequeno com a bateria também funciona. A CEBIC utilizou bastante para alimentar um rádio, comunicar. Mas a questão que fica na visão de futuro é o seguinte: para 1, 2, 3, 4 pontos funciona bem, mas não para 1 milhão, 2 milhões de pontos sendo supervisionados. Então, esquece que a gente não tem braço para dar manutenção nessa quantidade de sistemas de drenagem de energia. Você imagina a quantidade de fonte que vai estar queimando, né? A quantidade de manutenção, de troca de bateria, troca de painel solar. Aí a gente fez um teste interessante com a fibra ótica, que é o laser, você consegue converter ele com um micropainel solar no núcleo dele, atingindo até 0,5 watt, uma distância aí de 2 quilômetros, distância onde você está interrogando, né, ou mandando laser. 0,5 watt é pouco para os equipamentos hoje, mas a gente não sabe como serão os microprocessadores lá na frente, né, daqui a alguns anos. Então, talvez a gente consiga fazer tudo pela fibra, como meio de comunicação e como meio de ativação desses microsensores. Então, é uma coisa que nós estamos apostando também, chama Power over Fiber. A gente alimentou uma câmera de 3 watts numa torre aqui em Belo Horizonte com essa tecnologia. Depois eu posso até compartilhar a imagem. A imagem é boa, ela é interessante. Alimenta supercapacitores e traz a imagem. Você está falando que você está enviando energia pela fibra? Exato. O laser ele é convertido, né, na pontinha lá, onde tem a microcâmera, e a gente consegue detectar. Agora, isso abre um leque fantástico, porque você imagina a quantidade de microsensores que a gente tem hoje, principalmente o de celular, né, que já é baixo consumo. Então, é um futuro a ser... Eu, pessoalmente, não acredito no sistema tradicional de alimentar o sensor com essa visão de internet das coisas, que eu vou precisar de milhões de sensores. Milhões de sensores vai ser bom para quem vende serviço, porque vai ter muito serviço para vender e de consertar equipamento no campo. Então, é uma análise crítica pesada que eu faço, né, para todo mundo que está investindo nisso, mas eu posso estar errado, mas eu posso estar certo. Ok, Brendan, já está satisfeito? Algum outro ponto? Ou passamos para a Valéria e voltamos para você? O Fred também, prata da casa. Valéria, a vez das mulheres. Cara, eu não sou engenheira, então, assim, para mim está sendo tudo novidade. Eu achei fantástica a apresentação e nunca passou pela minha cabeça passar uma fibra no meio de uma rede elétrica, porque, para mim, daria interferência. Na minha cabeça de leiga, isso não funcionaria, né? Mas achei sensacional e parabéns aí pela apresentação. E eu acho que isso é muito legal, porque você já tem presença, né? E aí cria também, de certa forma, pode criar, posso estar errado, mas você pode criar mais uma redundância, mais um serviço sendo ofertado, mais uma última milha sendo ofertada, e aí a gente tem a capacidade de criar uma redundância de rede, em lugares que não poderia ter redundância de rede, né, de última milha. Muito legal, parabéns aí pela apresentação. Valéria, você captou direitinho o conceito, tipo assim, a gente explora o que o telecomunicações tem de valor, que são redes redundantes, que pelo tamanho do Brasil, as redes elétricas não são redundantes, mas vai forçar a barra, a sinergia, né? O nome é isso aí, é trabalhar junto. Se uma rede de telecomunicações tem redundância, a elétrica vai ter que ter redundância também. Não tem jeito de andar separado, se, né, o conceito for para frente. O conceito é esse mesmo, você captou perfeito. Ok. Fred, Altair. Professor, eu queria parabenizar aí o Carlos pela apresentação, e eu queria lembrar aqui também da relevância
da estrutura de redes óticas para o 5G, né? O 5G, para entregar o que ele promete, ele de fato precisa de uma estrutura ótica muito boa, né? E considerando a arquitetura das novas redes 5G, onde a gente já está esquecendo aquele conceito dos grandes sites e pensando ali nas pequenas células, muitas vezes até afixadas nos postes de energia, né? Então, as redes sinérgicas, nesse contexto, elas passam até um valor adicional, né? Imagino até que a CEMIG está de olho muito nisso, né? Nessa cooperação com as redes 5G, né? Para poder botar, de fato, o 5G em funcionamento. E aí, nesse aspecto, o Inatel e a cidade de Santa Rita são um dos pioneiros aqui do 5G no Brasil, estão bastante avançados. Eu acho até que Santa Rita se torna mais, vamos dizer assim, ainda conectada à CEMIG para esse tipo de experimento. Ô Fred, é o seguinte, a CEMIG, ela é uma empresa de distribuição de energia elétrica e todo ganho que a gente tiver além de energia, nós vamos reverter grande parte dele para o nosso cliente, que isso é muito bom para a gente. Então, a princípio, nós não vamos explorar 5G. A gente, se montar essa rede em parceria, nós queremos ter uma participação de aluguel, o que já é feito hoje, tradicionalmente, com a fibra convencional. Então, assim, é uma tecnologia que permite o 5G talvez avançar até mais rápido do que está se imaginando, né? Porque essa infraestrutura de rua é um negócio complexo. Eu vi lá em São Paulo a companhia lá cortando o cabo, está fora da posição, eles cortam, para depois saber quem que é o dono. Tem até no YouTube vários filmes. E é aquela confusão, não tem projeto, não tem a lógica daqueles cabos. E quando você vai fazer junto da rede elétrica, são duas coisas diferentes que existem nas telecomunicações e energia elétrica. Eu aprendi com um colega lá do CPQD. E em circuito elétrico, você não pode perder a história dele, porque senão você causa um curto e pode matar alguém. Em telecomunicações, você erra muito onde está o circuito, mas não mata ninguém. Então, são diferenças físicas bem consideráveis. E aí, quando você converge para a rede cinética, não tem como deixar esse projeto desatualizado. Não vai ter formas. Então, acho que tudo é ganho em escala. E eu acho que a tecnologia vem para ajudar muito o 5G. Já tem hoje cabos com até 600 fibras, então não vai ser problema de fibra que o 5G não vai chegar no Brasil. Legal. O Carlos, eu não, só fazendo um parênteses aqui, né? Eu não sei até quando que telecomunicações já não vai ser mais, vamos dizer, um divisor de águas aí para poder matar pessoas. Afinal de contas, a partir do momento que a gente está falando de estruturas independentes, estruturas autônomas, né? Como carros autônomos, etc. Não, desculpa, eu falei até hoje. No futuro eu concordo com você. Beleza. Altair, você está aí online? Quer acrescentar alguma coisa? Ok. É redundante, né? Falar do Carlos, né? A gente já tem uma parceria aí, eu sou da parte operacional. Vou ligar a câmera aqui para vocês vão ver. Ok. Dá uma ligada na câmera para a gente ver a sua fisionomia. Afinal, estamos online. Se for solteiro, arruma até casamento aqui. Só não. Casado então, e da mesma empresa ainda, né? É colega de trabalho, aí fica mais complicado. Só que ela é da área financeira, não tem nada a ver com engenharia, então também são dois vertentes. Falar do Carlos é redundante aqui para mim, porque a gente já tem uma parceria boa aí, eu sou do operacional, né, a parte do apoio aí para a instalação dos projetos. E lembrando aí do Carlos, né, quando chegou esse viés aí da fibra, né, ser alimentada no equipamento ser alimentado pela luz, né, eu achei estranho, falei, uai, isso não vai funcionar, como é que a luz vai alimentar? E foi uma grata surpresa, né, na hora que a gente conseguiu instalar lá na estrutura, ver as imagens, né, com uma qualidade até boa, e, né, não sei se o Carlos me permite falar também que numa chave também, né, Carlos, nós fizemos uma instalação de uma câmera numa chave para a gente ver o posicionamento, que é um problema recorrente em subestações, chaves, a parte móvel com a parte fixa, na hora que dá o contato, às vezes ela não fica com a conexão tão boa. Então, tem uma folga que você não consegue monitorar. Então, com a câmera, a gente conseguia monitorar para ver se o fechamento estava correto.
Então, também fez a mesma coisa, a alimentação por feixe de luz, né? A câmera também foi alimentada e, assim, é fantástico, né? Essa questão da prática, vamos lá. A gente está tendo muitas ocorrências aí com a questão de queimadas e as proteções da Semigatua, a gente tem alguns equipamentos que fazem as análises aí para verificar o posicionamento, e só que há vários erros, né? Ontem mesmo nós tivemos um workout aqui sobre um acontecimento. O cabo da linha caiu sobre uma rede, um cabo de 69 caiu sobre uma rede de 3,8. Então, ela alimentou o cabo nosso. Então, na hora do pessoal fazer o teste, né, com o equipamento que nós chamamos aqui de telefault, que ele faz a aplicação de uma tensão na linha para poder se verificar onde está o ponto de defeito, não poderia ser feito, porque na hora que eles detectaram que estava sendo alimentado, foi cortada essa interação. O que foi feito? Ligou-se para a equipe que trabalha com a rede de 3,8 e falou, ó, elimina o alimentador para a gente poder ligar a linha. Então, o que eles fizeram? Abriram o circuito, menos de 30 quilômetros, porque não daria tempo para poder percorrer o circuito e saber onde que tinha caído, para depois fazer o teste para identificar o ponto onde estava com defeito. Né? Se fosse uma rede sinérgica, né, imediatamente você saberia o ponto exato, né, você não perderia ali, foi perdido em torno de 4 horas, 40% do deck desse desligamento da linha foi perdido em recorrente a essa queda sobre o cabo. Então, eu fico imaginando, né, Carlos, se o cabo já tivesse com a fibra, era imediato, você saberia o ponto, você saberia o que fazer, né, você não teria essa perda aí no deck aí dos clientes, né, das subestações aí envolvidas, por uma demanda tão grande. E eu só posso dar parabéns, né, Carlos? Né? É redundante falar do Carlos, sou amigo do Carlos, então é mais complicado. Esse exemplo está interessante porque nós estamos perdendo dinheiro. O problema é quando perde vida, né? Que já aconteceu no passado, é uma coisa que deixa a gente muito baqueado e até desanima a continuar avançando. E se tem tecnologia para resolver, por que não, né? Já nascer com tudo novo. Pegando essa deixa aí, a questão de vidas, né, a gente tem um problema muito sério, principalmente nas grandes metrópoles, né, as subestações, elas cresceram ao redor das cidades, mas as cidades cresceram ao redor das subestações. Então, tem muita área invadida. Aqui, se você chegar em Belo Horizonte, qualquer lado, nos 4 lados de Belo Horizonte, você chegar, vocês vão ver áreas densamente povoadas sob linhas. E isso cria um problema muito grande para a manutenção. Por quê? A gente não pode dar manutenção. O que o Carlos falou, se a linha desligar, a gente não pode fazer o religamento, tem que fazer uma inspeção. Às vezes essa inspeção é à noite, debaixo de chuva, isso demora, né? Esse tempo perdido aí, a gente não sabe o que está acontecendo, se a queda foi em cima de uma casa, né? Se deu uma energização qualquer ali, se teve algum problema. A gente já teve muito problema aqui, fatal, né? Por conta dessas áreas de invasão. Então, é um problema que tem que ser resolvido. E eu acho que a rede sinérgica vem para poder aliar isso aí. Né? A gente ter a certeza, né, a assertividade de falar, ó, pode ligar a linha, não tem problema nenhum. Ou não liga a linha porque tem um risco muito grande de ter um problema aqui, risco, né, iminente de fatal. Ok, bacana. Eu fico aqui me contendo, porque quem faz o papel do moderador tem que distribuir equitativamente a palavra, e já dizem que eu falo demais, me moderando e moderando os outros, mas eu queria, não posso deixar de frisar, a gente lembra muito do CEMIG, e quem estiver online ou for assistir nossos vídeos, na hora de pagar a conta, xinga. A CEMIG e Copasa são os preferidos para levar a bordoada, e com certeza nessa época eleitoral vai estar muito na mídia. Mas eu queria lembrar e queria deixar registrado a presença da CEMIG na tecnologia e desenvolvimento empresarial. Eu sou testemunha não só por causa das pessoas santarretenses que foram diretores da CEMIG, foram assessores de diretoria, foram trabalhadores de todas as áreas, desde a gestão até o trabalho de campo. Mas gostaria de citar pelo menos 3 casos. Perdoem, gente, os cabelos brancos. 1970,
Foi o primeiro database produzido no Brasil. A CEMIG estava presente. Foi um trabalho feito pela Federação das Indústrias e até alguns santarretenses participaram na época, e foi um trabalho pioneiro. Gerou, após algum tempo, não que nós tenhamos influído, mas nós fomos antes, gerou o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Isso foi publicado em 1970 pela Federação das Indústrias, Instituto Evaldo Lodge, como o Índice de Bem-Estar, hoje Índice de Desenvolvimento Humano. A CEMIG foi um dos patrocinadores. Quero lembrar um segundo trabalho mais recente, e não tão bonito, mas não menos importante, quando a ASMARE, a Prefeitura e o Ministério da Assistência Social nos chamou para colocar prumo num trabalho até brilhante de alunos do SEBRAE, mas que estava faltando alguma condução mais negocial. A ASMARE trabalha com moderadores de rua, catadores de lixo, e fizeram a experiência do ecobloco. A CEMIG não só tem várias atuações junto à ASMARE, como no ecobloco as máquinas, as prensas foram doadas pela CEMIG. Um trabalho não para a ONU, mas um trabalho para o morador. De ser o caso, nós estamos construindo aqui. Estou percebendo que a minha voz não está tão boa, talvez a rede não esteja boa, então encerro aqui e passo a bola para frente. Alberti, o que mais? Beleza. Eu queria falar um pouco agora, não como laboratório do Inatel, mas como Renacidade. Trocar de camiseta. Como Renacidade, eu fiquei pensando, então já tivemos vários brainstorms sobre a rede sinérgica e como os movimentos de transformação poderiam ser integrados a isso, né? E até fiquei muito contente que algumas das ideias que eu sugeri, e até tive que sair no final de uma reunião, e acabaram que foram bastante votadas. Então, nesse sentido, a rede sinérgica sendo infraestrutura para os movimentos de transformação, né, para, enfim, conectar as coisas, né? A minha pergunta é no sentido de como que as outras entidades, como que seria o acesso a essa rede? Por exemplo, como que se enxerga a camada de software dessa rede? Como que seria colocar serviços? Vamos dizer, Renacidade tem agora, vamos dizer, alguns projetos que vão precisar fazer uma transformação cultural, vão precisar fazer um evento, e como que a gente poderia usar a rede sinérgica para isso? E continuando nessa linha da integração das coisas, né? Ou, por exemplo, o Plano 2030, que o Brentan representa, o Plano 2030, que brilhantemente está construindo aí um direcionamento para o futuro da cidade, olhando, né, várias áreas e o que é necessário se fazer como um plano de Estado para a cidade. Então, a minha pergunta é no sentido dos movimentos de transformação. Como que essa rede poderia ser útil para esses movimentos e como que essa infraestrutura chegaria de fato na mão desses movimentos, se é que isso seria interessante termos num projeto, vamos dizer, no protótipo, numa implementação real. E eu me permitiria acrescentar, o Alberti colocou muito bem, mas como o Renacidade pode envolver outras entidades nesse projeto? Porque ficarmos sozinhos nisso, com a presença do Brentan, Agenda Plano 2030, é muito bacana, mas isso é um projeto amplo. Em que nós podemos contribuir para a expansão disso a outras entidades e sociedade? Bom, eu penso assim, que a telecomunicações é um serviço público, né, de interesse público.
energia elétrica não é diferente. E eu acredito que as empresas de telecomunicações e a empresa de distribuição de energia conseguem explorar esse serviço da mesma forma que é feito hoje, mas com uma topologia um pouco diferente. Agora, se lá na frente a gente vai ter abertura do mercado de energia elétrica, igual é o mercado de celular, né? Que você escolhe qual operadora que vai ter o seu número de celular ou que você vai comprar a sua energia elétrica, que é uma sinalização para 2028, 2024, a gente não sabe direito qual que vai ser essa abertura, as coisas começam a mudar de figura. Então, por exemplo, a gente pode talvez ter um contexto que na cidade possa ter uma rede privada, né, aí em Santa Rita, se a regulação permitir. E o interessante é que o Japão está com esse movimento, ele trabalha com novas tecnologias, mas a desregulação toda hora é questionada também. Então, aqui no Brasil, a gente precisa aprender a fazer isso. A própria sociedade falar o que é bom para ela, para que a gente force a desregulação. Então, assim, o que eu tenho para comentar nesse momento é isso. A topologia da rede cinética não fere o que tem hoje de telecomunicações e o que tem hoje de distribuição de energia elétrica. O modelo continua o mesmo, só que tem que o ganho na sinergia de construir no mesmo momento, de operar essa rede no mesmo momento e de poder prestar os serviços atuais com mais qualidade e uma amplitude de novos serviços que surgirão. Legal. Sim. Eu acho que a Mais regulação... alguma pergunta? Regulação ela é realmente uma questão delicada, né? Ela, ao mesmo tempo que em muitas situações ela é importantíssima, em outras ela pode criar barreiras de inovação real, né? Eu acredito muito, por isso várias vezes me perguntam isso. Já dei aula na Anatel para 4 turmas da Anatel lá em Brasília, formei um monte de gente lá da Anatel e a minha resposta com relação ao futuro é deixa os embates acontecer, deixa os softwares e os embates acontecer e vai resolvendo os problemas à medida que eles vão acontecendo, né? Usando o mundo digital para colocar as regras e, né, usando o software para ajudar a gente. Não tem como as pessoas físicas fora do mundo digital fazer todo o controle disso, né? Porque o embate é no mundo digital. O digital é N para 1, né? Então, o físico é 1, a gente enxerga 1, mas o digital é N, né? Então, como que as pessoas no físico vão querer policiar o que acontece no digital? Então, a gente precisa criar agentes e criar registro do que está acontecendo e deixar os embates acontecer, né? Mas eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, Carlos, do Hacktown, né? O Hacktown é um dos maiores festivais de inovação até do mundo, talvez hoje, né? E é transformador, né? Então, assim, eu imagino um Hacktown tirando proveito de uma rede sinérgica para criar um evento com tudo isso, com 5G, com Anatel, com todos esses atores todos juntos, fazendo uma grande demonstração disso para a sociedade, né? É possível você fazer a tecnologia de transformação, mudar a cultura, né? Então, assim, eu enxergo que de fato, a regulamentação pode ser uma pedra nesse caminho, mas a gente pode tentar convencer as pessoas a enxergarem o que a gente teria de futuro se a gente liberar um pouco isso, né? Nós ainda temos 5 minutos e gostaria, Carlos, antes, o Brentan quer falar, mas eu gostaria de disponibilizar, desde agora, o nosso Zoom para outros dias, da conveniência de vocês. Evidentemente, nem todos vamos poder participar todos os dias, mas sempre haverá alguém que vai poder acompanhar a divulgação desse trabalho de vocês. Gostaria que depois você verificasse quando quer se servir do nosso Zoom. Brentan, mão levantada, manda ver. Eu queria baixar a bola aqui, pessoal.
seguinte, essa rede sinérgica é muito boa, beleza. Mas ela não tem nada de diferente da rede que nós temos hoje, em termos de funcionamento. Ela vai funcionar da mesma forma que tem cabo óptico espalhado por aí. Ela não, para o usuário, para quem usa, não tem problema nenhum. O ideal seria dar uma limpada nos postes. Isso aí seria interessante. Agora, quando vocês começaram a falar de rede sinérgica, eu pensei, puxa, será que estão falando de PLC? O PLC, ele morreu pelo mesmo motivo que a rede sinérgica vai ter uma dificuldade muito grande de seguir à frente. E o PLC tinha uma vantagem. O PLC chegava na tomada do cara. Ou seja, se você ligasse na tomada, você tinha a energia e tinha a fibra e a comunicação. Você não precisava ligar o PLC em lugar nenhum, né? Você já tinha ele na tomada. Não tinha uma rede separada, era a mesma rede. Por que não foi para frente o PLC? PLC é coisa de 20 anos, 10, 15 anos. Porque o PLC, que é a transmissão da internet sobre a linha de energia, junto com a frequência de energia, ele não foi para frente porque daria certo se você trocasse toda a rede. Se você troca a rede, ela funciona direitinho. Até uma determinada velocidade, tudo bem, funciona direitinho. Mas era caríssimo, porque não vale a pena trocar a rede, porque tinha o problema lá da tecnologia. Então, a rede sinérgica veio a dar uma coisa tipo PLC, só que a rede sinérgica ela chega um pouco antes, ela termina um pouco antes, e desse ponto, do quarteirão até a casa do cara, né, você segue em fibra normal, como outro provedor qualquer. Tá? Então, o maior problema da rede sinérgica, pessoal, eu não acho que é a regulação, porque a regulação já está aí, já está resolvida, o PGW resolveu todos os problemas de regulação. Eu acho que o problema da rede sinérgica é vocês terem que trocar todos os cabos. E aí, aquela ideia do chinês me parece bem mais tranquila, porque é só colar um ADSS no cabo fase. Aí vocês teriam todas as vantagens da rede cinética para a CEMIG, em termos de verificar partida de linha e tal, e não precisariam refazer a rede toda. Né? O Brentan, então, a proposta é parar o projeto e ir lá comprar na China? Eu entendi bem? Não. Eu só estou colocando, pessoal, olha só, a gente tem que ser consciente. Tem que esclarecer todos os problemas, toda a realidade. Tá? Eu gostaria de ter uma rede sinérgica da CEMIG? Sim, gostaria. Excelente, porque você limpa a rede, é muito bom. E em termos de segurança também é excelente. Eu só estou colocando o real, vocês sabem disso. Vocês sabem que a maior dificuldade da rede sinérgica é você ter que tirar a rede toda e colocar outra rede nova, não é isso? Ok, a pergunta é muito interessante, mas antes, para o nosso amigo Carlos respirar, porque eu não vou lá na China comprar isso se posso ter aqui em Santa Catarina da casa. Mas eu vou passar para a Valéria. Valéria, dá uma colher de chá, como anda o mês de novembro, que é o mês de empoderamento das mulheres. E depois o Carlos retoma a resposta para verificar se vamos lá na China comprar tecnologia, ao invés de fazer o projeto piloto em Santa Rita. Valéria, o carinho feminino aí para esfriar o debate, ou esquentar. O projeto novembro já está ok, assim, falta só uma pessoa confirmar, que eu estou tentando trazer, mas é uma pessoa um pouquinho difícil agora, né, porque ela está sendo muito requisitada, mas vamos ver se eu consigo, mas eu acho que vai ser um mês bem bacana. Agora, pegando a ponte que o Brentan colocou, eu até me lembro, eu usei essa rede lá em Londres, Brentan, lá a gente usava, como é que é? PLC, né? Lá em Londres, eu lembro quando eu fui, eu utilizei.
Mas o que eu acho legal nas redes sinérgicas, aí eu não sei como é que o Carlos vê isso, seria a possibilidade de levar a internet ultra rápida para o interior, né? E possibilitar que as pessoas no interior, que não, onde as telecomunicações ainda não chegaram 100%, ou tem alguma dificuldade, levar uma rede dessa para a cidade do interior, acho isso muito legal. Eu, por exemplo, agora optei por sair do grande centro e vir para o interior. Eu uso internet via rádio aqui. Eu tenho até, apesar de eu estar no meio de uma zona rural, eu tenho redundância de rede, né? Eu tenho 2 redes me atendendo aqui em casa. Mas eu acho que isso é uma possibilidade, não sei, pode ser ignorância minha ou fantasia minha, mas que pode viabilizar o projeto, né? O Carlos, última pergunta oficial, depois o Alberti falaria algumas palavras e quem quiser pode continuar. É que o tempo oficial, eu sou obrigado a avisar que nós estouramos 2 minutos. Então, a última pergunta oficial e depois continua o bate-papo para quem quiser, a critério do Alberti. Mas eu não vou responder o Bressan, não? Sim, Brentan e Valéria, que acabou emendando a pergunta. Então, você é dono da palavra, Carlos. O que o Brentan comentou realmente faz sentido, uma vez que o PLC, a opção de você ter uma rede não passiva e uma rede em banda estreita, ele funciona. Mas se você quer uma rede passiva e uma rede em banda larga, você tem que usar fibra ótica. Então, é opção, né? E nós temos que falar sobre qual opção a sociedade vai querer. E do ponto de vista de colar a fibra ótica no cabo, também é factível, mas a gente não consegue monitorar cabo rompido, a gente não consegue monitorar a temperatura do cabo, uma série de vantagens. Por exemplo, a gente tem uma segurança mecânica muito pior do que no núcleo do cabo. Então, são projetos diferentes. Também outra opção para selecionar. E aí, a batalha nossa é que o que nasça novo no Brasil, que tem muito projeto para nascer novo, já nasça nesse conceito. Então, nós não vamos pôr fogo de dinheiro, não. Nós vamos salvar dinheiro no conceito das redes sinérgicas. E, na reforma, a CEMIG tem 70% do ativo já é depreciado. Nós precisamos construir de novo, é jogar no chão e construir outro. Então, assim, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Mas o que o Bressan comentou é uma visão que é factível. Por exemplo, vocês podem lançar um cabo ADSS nos postes de Santa Rita e alimentar todo mundo em fábrica de Tuderron, da forma convencional. Mas vocês só vão aumentar a poluição visual da rua, não é rede cinética. Então, esse conceito tem que ficar muito bem definido. Obrigado aí pela pergunta, Bressan. E o que a Valéria falou... veja, o debate continua, apenas o tempo oficial acabou. Aqui a gente costuma, às vezes, ir até às 9 horas, e ainda é pouco. Alberto, você gostaria de dizer alguma coisa, reabrir o debate, ou enfim? Não, eu queria comentar, sim. Eu acho que ele ia responder a minha pergunta. Então vai em frente, então, depois eu falo. Aí a questão que a Valéria colocou é perfeito. Por exemplo, a Inglaterra deve ter uma rede de cabos metálicos muito bem feita, que o PLC deve funcionar uma maravilha. Mas quando você vai para o interior... Eu usei no passado. Se você vai para o interior, é o interior igual ao Brasil, é rural, é uma rede muito precária também, igual a nossa. E o PLC não vai funcionar. Por que o PLC não vai funcionar? Porque ele é ativo, e se tivesse lá em escala, a gente não tem braço para sair trocando filtro na rede, isso já foi mostrado, a CEMIG já comprovou que o PLC não funciona. Então, isso é defunto, vamos dizer assim, PLC. Agora, no rural, se a gente levar a fibra, aí nós temos uma grande chance de reverter a questão econômica do Brasil com agronegócio e com preservando floresta, dá para fazer muita coisa. Ok. Mais alguém pergunta, mais alguém responde? Alberto fala. Então, eu queria dizer o seguinte, que até na linha do que o Fred falou antes, né, o 5G precisa de infraestrutura, né, e a gente colocar mais fibra em cima dos postes, coitados, né, aqui já tem tanta operadora de
de fibra e a gente vai colocando mais fibra nos postes, vai pendurando caixa, né? Aí passa um caminhão, arrebenta todas aquelas caixas, todas as fibras. Então, assim, me parece que, embora tenha essa questão que o Brentan colocou do custo, totalmente o custo, sem dúvida, né? O custo-benefício. Mas eu acho que para o futuro, quando a gente for trocando as redes, e até para valorizar a palestra que nós tivemos do Pedro Mehmed, né? Que falou sobre o particionamento de território, né? Com os loteamentos novos, que são eles que ampliam as cidades, de fato, né? Então, assim, a gente fazer novos projetos tentando passar régua nisso, e eu sou fã da ideia Clean Slate, né? De começar de novo, de repensar e tentar achar uma solução mais essencial, né? Mais simples. Então, eu acho interessante, embora, claro, tenha essa questão do custo, né? Sempre vai ter questões que não estamos preparados ainda para fazer, mas isso vai amadurecendo, né? Então, assim, uma forma de gerar infraestrutura, e eu acho que a grande sacada aí, por que eu acho que a rede sinérgica pode vir a preencher um espaço importante, tem a ver com a palestra do professor que trabalha na Trinity College, Dublin, o professor Luiz da Silva, que eu assisti a palestra dele na FuturaCon ano passado, sobre compartilhamento de infraestrutura. Ele está estudando só compartilhamento de infraestrutura, que tem a ver com a economia do intangível, né? Quando você vai para... Hoje, a maior parte da economia está no virtual, certo? Então, poucos querem ficar na infraestrutura, né? E o custo do 5G, você fazer uma infraestrutura de 5G não é brinquedo, porque, como o Fred falou, são picocélulas, são células pequenas. Você vai ter... Tem a macro base station, mas você tem também células pequenas. Então, a palestra do Luiz da Silva, ele falou sobre compartilhamento. Na Irlanda, por exemplo, em Dublin, uma operadora acabou ficando com a infraestrutura, ela serve as outras 3, né? Então, esse é um modelo novo de compartilhamento de infraestrutura que está surgindo lá na Irlanda, né? E eu vejo, isso bate com outras ideias que eu estou trabalhando, né? Por exemplo, através da tecnologia da abundância, você poder desacoplar a posse e o uso, né? Aquilo que a gente faz, a gente usa coisas que a gente não tem a posse, a gente tem um carro. Eu posso ter um carro daqui 15 minutos, né? Então, eu posso ter um carro daqui 15 minutos aqui na minha casa, não preciso ter o carro, eu posso chamar um carro, né? Então, eu uso a tecnologia para criar, eu uso a abundância tecnológica para criar esse desacoplamento entre posse e uso. Então, eu só não fiz a pergunta ainda do modelo de negócio imaginado pela rede sinérgica, que eu acho que ainda é uma coisa que está em construção, mas eu enxergo como a rede sinérgica uma infraestrutura genérica, mais essencial, porque ela reúne duas coisas de uma forma mais elegante que a rede tradicional, e ela oferta para esse sistema de intangível muitas possibilidades. Isso pode ser feito com outras redes? Pode, né? Mas aí nós vamos ter essas sobreposições da infraestrutura. E eu acho que 5G já está cobrando isso, 6G eu acho que vai cobrar isso mais ainda, que é você aproveitar ao máximo a infraestrutura que tem, novas infraestruturas mais elegantes para poder servir ao maior número de casos de uso possível. Esse é um trabalho que eu tenho feito lá na minha pesquisa que bate com o impacto de tecnologia, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa mais, se a gente encerra. Eu queria aproveitar, eu não teria coragem, porque a CEMIG me patrocina pesquisas pequenas e grandes desde 1970. Mas a Valéria está buscando patrocinadores para o mês de empoderamento da mulher. Quem sabe a gente, hein, Valéria, descobre o caminho. Eu fico... A CEMIG? Então, eu não ia falar isso, né? Porque a CEMIG já me patrocina e grandes projetos, mega projetos, eu diria pioneiros até mundiais. Mas o empoderamento da mulher é um projeto mundial. Você pergunta, Valéria? Eu não vou perguntar, não. Não sei. Você botou uma saia justa agora. Bom, fica no ar. Alberti, Carlos, quer dizer a última palavra antes do Alberti encerrar? E agradecemos a todos, inclusive aqueles eventuais que estejam online ou que vão nos assistir pelos vídeos.
Por mim, eu fiquei muito satisfeito, né, de estar num debate aí com pessoas de grande conhecimento, né, tanto de engenharia como conhecimento social. Isso aí me acrescenta muito conteúdo e agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Alberto. Beleza, então agradeço a presença de todos, né? Apesar daí dos problemas que a gente teve ontem, hoje foi um sucesso, vai ficar o vídeo, agradeço quem está assistindo online também, quem for assistir depois aí pelo YouTube. Amanhã eu já vou fazer a edição da versão aqui do vídeo, subo lá com uma capa. Inclusive, Carlos, se você puder me mandar uma foto sua por e-mail mesmo, que eu vou fazer a capa padrão para as gravações para botar lá no nosso canal, tá? Mas eu quero agradecer a sua fala, né, ter compartilhado esse conhecimento com a gente. E estamos aí como parceiros, né, para transformar essas ideias em projeto, né? Eu acho que tanto para os projetos da cidade, né, é sensacional, né, e para o Inatel também, né? Então, vamos para as próximas etapas. Então, agradeço também aos outros participantes que puderam dedicar um pouquinho do seu tempo aqui, o Fred, o Brentão, o próprio Ivan que estava moderando, obrigado pela moderação, Valéria, Altair, que eu acho que eu não sei se eu conhecia, mas obrigado pela presença, nós conhecemos agora, né? E o Carlos pela fala, então ficamos por aqui. Até o próximo Papo Sem Crise, que deve ser aí na semana que vem, ó, ou na sexta, não sei se teremos alguma coisa na sexta, mas na semana que vem. Teremos alguma coisa na terça-feira, Alberto fala sobre o modelo de governança do Renacidade. Então vai ser na semana que vem, na terça que vem, que teremos alguma coisa na agenda. Gente, então muito obrigado, boa noite para todo mundo. Até a próxima aí. Falou. Valeu.